convidando a igreja de pé. Vamos à leitura que fica em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Todos acharam? Amém. 1 Coríntios 2, verso 9. Eu vou fazer a primeira leitura e depois a igreja repete, amém? Amém. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A igreja. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. A minha igreja pode sentar. Irmãos, eu preciso dizer que eu já recebi tanto do Senhor nessa noite. Eu me alegro. Eu me alegro com o amor que Deus tem pelas nossas vidas. O Senhor conhece cada um de nós. O Senhor conhece a nossa estrutura. A palavra diz que Ele lembra-se que nós somos pó. E a partir daí Ele sabe bem que Ele precisa estar sempre nos alimentando, nos fortalecendo na Sua palavra. E eu louvo a Deus que nesse lugar, para a honra e glória do Senhor, a gente recebe palavra, irmãos. Nesse lugar o Senhor fala conosco. É Deus! Aleluia! Eu tenho recebido muito do Senhor. Aleluia! É interessante que quando eu não posso vir à segunda, eu sempre gosto de fazer menção, não que a gente tenha que fazer isso, que o certo é estar aqui. Mas se eu não puder, irmãos, eu vou ouvir o meu irmão que pregou aqui na campanha ali no YouTube que a nossa igreja tem. E ali eu recebo, interessante que eu confundo, eu estou vendo ali, me dá a impressão que eu estou na igreja, é muito engraçado. E aí não, já passou essa parte. Eu estou em outro dia. Mas nesse lugar o Senhor tem falado soberanamente. E eu achei interessante, irmãos, quando eu fui meditar nesse texto, que eu acredito que assim como eu, já ouvi muito também, muitos irmãos quando ouvem essa palavra, a gente fala para o céu, né? Essa palavra nos remete ao céu. As coisas que ele não viu, o ouvido não viu, eu sempre também fiz menção assim. Mas com a necessidade de me aprofundar um pouquinho mais, que a responsabilidade é grande, como nós já ouvimos, eu pude, irmãos, entender quando você leu todo o texto, desde o capítulo 1, você entende que o mistério é um pouquinho diferente. Aleluia! Nesse capítulo, você percebe que Paulo trata sobre o caráter da sua pregação. E ele fala e esclarece que ele não usou de sublimidade de palavras. Ele quer dizer que não há eloquência na pregação dele. Muito ao contrário. E ele começa a tratar sobre isso. E isso, irmãos, é um mistério muito tremendo. Quando ele diz que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, ele quer dizer que você vai ser usado naquilo que você não aprendeu em escola. Olha que tremendo. Não é naquilo que você leu ou estudou, não. Não vem nada da tua sabedoria terrena ou humana. E ele enfatiza isso de uma forma tão gloriosa, irmãos. E é por isso que Felipe nos antecedeu. Com esse texto que eu gosto tanto, falo muito dele, onde ele diz, não são muitos os nobres, não, nem os sábios, segundo a carne, que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as que não são, para confundir a que são. Aleluia! Para que ninguém se glorie diante dele. E é por isso, irmãos, que é tão maravilhoso você ver o poder de Deus, quando muitas vezes você observa assim, talvez um irmãozinho, uma irmãzinha, com pouca escolaridade, vamos dizer assim, com pouca leitura, e chega nesse lugar e Deus usa de forma soberana. Aleluia, tremenda, e você recebe, porque não se trata definitivamente, irmãos, de sabedoria terrena. Esse mistério gostoso vem apenas do Senhor. Aleluia.
Interessante que um texto para mim que relata muito isso, ele fica aqui, meu cartãozinho caiu, em Atos, glória a Jesus, em Atos, quando aqueles homens, Atos 4,13, Pedro e João fizeram um discurso muito bonito ali, depois daquela cura, e ali aqueles homens se levantaram de forma afrontosa. E você, quando lê o versículo 13 de Atos 4, diz assim: então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, olha que mistério, irmãos. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de quem eram, homens sem letras e indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aleluia! Olha que coisa profunda, irmãos. Eu já conhecia no meu trabalho mulheres de Deus, mulheres tão simples, irmãos, e que chegavam ali com uma sabedoria, né, Luana? Para falar, para trazer a amiga, para trazer a vizinha. Não porque eu sei que ela tem direito, porque eu sei que ela não pode. Eu acho o crente um povo muito antenado, um povo muito esperto, eu sempre falei isso, um povo muito inteligente, porque nós temos um Deus. Aleluia! Aí fora nos tomam por bobo. Bobos são eles, irmãos. Aleluia. Nós somos eleitos, escolhidos por uma grande obra. Aleluia. E quando você vê essa continuação desse texto, engrandecido seja o nome do Senhor, o ideal é você meditar direitinho em casa, 1, 2. Mas quando você vê o contexto, Paulo diz assim: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. E estive convosco em fraqueza, em temor, em grande temor. Aí vem ele: a minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E a gente já ouviu isso aqui nessa noite. Muito tremendo, irmãos. Eu não lembro quem fez menção disso aqui. E olha, igreja, que Paulo podia. Se alguém podia se vangloriar da sua sabedoria, era ele. Aleluia. Mas ele reputou por esterco. Aleluia. Porque ele sabia que importante e glorioso era aquilo que vem da parte de Deus. E é por isso que você vê pessoas sendo usadas poderosamente nesse lugar. Aleluia. E você olha, é Deus, irmãos. Deus que usa, Deus que revela, Deus que faz. Eu lembro de uma igreja que eu vi ali da Rua Cá, tinha uma irmãzinha, a Anaísa, ela era muito tremenda. Ela quietinha assim, ela fica perto da gente. O Zé, ela dava um terra, batendo com o pé, a igreja inteira se arrepiava, né, maninho? Era uma coisa, ela estava aqui, terra! Aí parecia que desceu céu com anjo, com todo mundo ali. Eu falava, meu Deus, mulher cheia da glória de Deus. Aleluia. E como já ouvimos nessa noite, irmãos, isso não é simples não. Isso aí você não vai ali fora e compra não. Tentaram fazer isso com os discípulos. Você conhece a passagem. Se empolgaram, queriam comprar. Mas não é assim não, irmãos. E o próprio Cristo, engrandecido seja o nome do Senhor, ele, quando estava naquele discurso glorioso, e ele falava com aquele povo, ele disse assim, Mateus 11, 25, naquele tempo respondendo Jesus disse, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Aleluia, olha que mistério, irmãos. Jesus já vinha anunciando esse mistério. E eu fiquei maravilhado que Paulo traz aqui, capítulo 1, capítulo 2. Ele fala exclusivamente sobre isso. Para que aquele povo entendesse que há uma virtude da parte de Deus, irmãos. Há um ganho, uma riqueza. Aleluia. O Senhor, muitas vezes, o que aconteceu comigo, irmãos, Deus me usar para mim mesmo. Foi algo tão tremendo quando eu lembro disso. Eu estava andando na minha casa, faz anos isso, com uma intenção de fazer algo. Aí me veio aquele louvor na minha boca, eu cantava aquilo e repetia, e aquilo era para mim. Engrandecido seja Deus. O Senhor dizendo, minha serva, não faças tal.
E aonde, irmãos, que você tem uma situação dessa, uma intimidade dessa? Quantas vezes, irmãos, eu me rebelava às vezes, filho da fé assim, mais mal criado, porque eu tive filho na fé difícil mesmo. Quando eu comecei, teve um dia que eu falei assim, alguns conhecem o Paulo Cabral aqui, meu amigo querido, tomara que ele não assista, e aí, um dia eu estava assim um pouquinho estressada com ele, que ele vinha com cada situação, cada palavra pesada, contra o que eu dizia de Jesus para ele, falei, ih, cansei, eu sozinho, tô fora, parei, hein? Ah, Jesus sempre foi tremendo comigo. Aí eu fui na palavra, como quem vai ler aleatoriamente, aí o Senhor põe o teu coração sobre o teu gado. Aleluia. Deus sempre falou comigo claro e rápido. Irmãos, essa palavra, ela é tão gloriosa, porque ela tira de você e de mim toda desculpa. Ah, porque eu não sei falar. Tentaram muito, eu sou apenas uma criança. Ah, porque eu sou o menor da minha casa. Irmão, não existe isso com Deus, não. O Senhor sabe de todas as coisas, Ele sabe mesmo. Ele sabe que você é covarda, como ouvimos aqui tremendamente nossa irmã Anisete. A coisa é muito séria, irmãos. Eu já vivi duas situações nessa caminhada até aqui, da covardia e da coragem em Cristo. Já contei aqui, eu estava num evento talvez muito grande, e o Senhor fazia muito comigo, a igreja lotada, enorme, alto ali, toda alegre, convidada ali. Aí minha irmã na minha direção, falei, pronto. Irmã, o pregador não veio. Aí eu... Amém, que benção, irmã. E uma das vezes, irmãos, eu fui muito horrível. Eu menti, irmão, nunca vou esquecer disso. Falei, irmã, não posso, eu tenho um compromisso. A cara mais lavada, irmãos. Eu não sou disso não, eu tinha que aprender. Aí eu fui embora, irmão, o Espírito Santo me atormentou tanto. Ah, é você que fala, minha serva. Sabia não. Sabia que sou eu que te uso, não. E uma vez foi o inverso. Um congresso de varões. A igreja repleta de varões adornados. Olha como é que Deus é. E não é uma regra, mas alguns irmãos se opõem um pouquinho ao ministério feminino. Já por cima, se o evento for só de homem. Aí eu estou ali, tinha um grupinho aqui dos meninos, Juninho, Roberto, os meninos novinhos, mais novinhos. E aí os varões adultos não puderam ir, eu levei aquele grupinho de jovem. Não lembro o nome, tu lembra o nome, Roberto, de vocês? Fez a coreografia e tudo, né? Não, era a gente cantava, não lembro não. E aí, eu levei, eu tô ali sentadinha. Aí me veio o irmão. Irmã Nubia, eu falei, sim. O pregador avisou agora que não vai chegar. A irmã pode dizer a palavra, eu falei, meu Deus do céu, porque você está tão à vontade, é bom ficar à vontade, né, irmão? É bom você ser usada pelo Senhor, mas também é bom você ficar à vontade, que você recebe, e eu não tinha preparado nada, e era sobre Jonas, até quando, não, de onde tu és, falava dormente, aquele versículo, e aí eu falei, amém, corajosa nesse dia, e foi muito glorioso. Eu sentado, irmãos, Deus purinho no meu ouvido. Você vai dizer que filho meu nunca alcança a maioridade. Só isso. Nunca se manda. Aleluia. Filho meu nunca manda na própria vida. Quem manda sou eu. Aleluia. Irmãos, foi tão glorioso. Deus puro, Espírito Santo falou tanto naquela noite ali. E comigo mesmo, que a gente é a primeira a receber. Quem prega é quem mais come, irmãos. Fica tranquilo. E ali eu falei, bendito seja Deus. Bendito seja Deus. E aí eu aprendi isso, irmãos, que é o Senhor. Você não tem argumento, todo argumento é falho diante do Senhor. É desse jeito. A palavra é clara, não foste vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei para que valham de fruto e o vosso fruto permaneça. Aleluia. A fim de tudo pedir ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Tem a promessa. Aleluia. Então o Senhor quer você sendo usado. Você quer o eis-me aqui. E eu agora mudei. Adoro quando me chamam no susto. Hoje não foi no susto, mas no susto acho bom. Eu penso, o Senhor vai falar. Eu não estou sabendo de nada. Glória a Deus. Como eu fiz com a Thais no último culto, e foi glória, né, Thais? Thais quase infartou ali, mas a saúde da gente, o Senhor cuida. Irmãos, e é muito importante que a gente aprenda isso com o Senhor. Primeiro, que é para ninguém se vangloriar. Porque existem aquelas pessoas que começam tanta humildade,
Tem um pastor muito renomado, que eu não vou falar o nome, que quem congregava com ele dizia que ele era uma bênção mesmo, de uma humildade. Deus usava na cura, nos milagres, mas aí a fama foi crescendo, a vaidade foi entrando, irmãos. E aí depois, irmão, mudou tudo. Depois mudou tudo. Por isso que é bom a gente ficar na dispensação do Senhor. Não dê passo maior do que a tua perna, não. Porque quem conhece o abismo é o Senhor. Onde ele está localizado, onde está o laço. E o laço é de tudo, irmãos. O laço não é só no aspecto aí sexual, não, irmãos. Laço financeiro. Laço para você negar o Senhor. Laço para você deixar de fazer aquilo que o Senhor havia mandado você fazer. Aleluia. E Paulo ele trata sobre isso. Ele diz aqui: mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Aleluia. E Deus diz que aprove a ele pregar pela loucura da pregação, pela loucura pelos crentes. Deus faz aquilo que é para confundir as pessoas, como esperavam a Cristo, né? Aquela coisa espetaculosa assim, voando no cavalo alado. Foi nada, irmãos. Ele veio ali na manjedoura, tudo muito simples. E até hoje a coisa é assim. Aqueles que querem se render, os talvez mais avultados, eles querem uma situação diferente. Eu tenho uma prima, me envergonho de falar isso. Uma irmãzinha trabalhava na casa dela, ela era muito soberba. E aí aquela irmãzinha era muito simples, ele pregava Jesus para ela, ela virou para a irmãzinha e falou assim: quando você tiver alguma coisa, quando você sair dessa M que você vive, aí você me prega esse Jesus. Eu não quero nem saber, irmãos, aonde que essa prima que não quer saber de mim também, porque ela foi parar. Porque, irmãos, a soberba do homem abaterá. A coisa é muito séria. A coisa é muito séria. E eu quero nessa noite que o Espírito Santo de Deus te dê ousadia. Porque tem homens e mulheres de Deus aqui que já tem condição de desenrolar um pouquinho o mistério. E aí chega muito timidamente. Aí vem, graças a Deus, né, que tem a coragem de vir. Aí lê aquele versículo e agradece. Amém por isso. Que a palavra de Deus é que opera. Mas você já tem condição de buscar em Deus a ousadia. Porque Deus usa quem Ele quer, irmãos. Deus usa quem Ele quer. Uma vez eu fui num evento que a gente ficou com pena do pregador. O irmãozinho teve uma saudação pequenininha antes. Meu Deus! E ele falou sobre que Marta e Maria estavam lá levando as coisas para Jesus já morto. E a pedra estava removida. Ele falou sobre isso, um tempo tão pequeno. Se preocupa não. Enquanto você estiver fazendo a vontade de Deus, o obstáculo o Senhor remove. Aleluia. Mas ele falou de uma forma muito gloriosa aquilo ali, que a igreja ficou empolvorosa e ficou estreito para aquele pregador. Que Deus falou, mas a mensagem estava ali naquela saudação. Então, irmãos, quando Deus fala que as coisas que o olho não viu, que o ouvido não ouviu, Ele quer dizer daquilo que não veio de fora para você. De alguma forma, hoje então, tanta coisa, né, digital aí, para você se alimentar, amém? É bom estudar sim, precisamos. Mas aquilo que tem que vir, na verdade mesmo, vem do Senhor. Aleluia! E isso, irmãos, é importante demais. Glórias a Deus. Como eu digo sempre, aonde que anos atrás eu viveria aqui, irmãos? Pregando palavra de Deus. Se eu falava educadinho, irmão, pegava para mim, eu bem educadinho, sorrisinho. Minha costureira, ela sai de perto e diz: é muito ruim de ir para a igreja. Mas é ruim. O maninho pregava para mim: maninho, é muito ruim de ir para a igreja. E louvo a Deus, irmãos, que não é como a gente quer. E eu fiquei tão grata, mas muito grata ao Senhor, quando Ele me escolheu, irmãos. Porque Ele tem um critério. O Senhor não chama no unidunité, não. A palavra de Deus, você vai aprender sobre isso. Quando Ele diz que não escolheu as coisas vis, as que não são, para confundir as que são. E é por isso que nós estamos aqui, você e eu. Temos que ter muito isso em mente, irmãos, para que a gente não se confunda. Cristo está no patamar verdadeiro.
Aleluia. Nós estamos aqui. E ele fala na palavra, não se precipite com a tua boca, porque tu está na terra, eu estou no céu. Vê bem aí a nossa discrepância, a nossa distância. Ele quer ser íntimo sim, mas ele quer ser o Senhor. Tanto que tem um versículo na palavra que ele fala isso. Pelo meu nome, o Senhor, eu não fui perfeitamente conhecido. A gente às vezes reconheceu o Jeová Jireh, o Barrafá, o que cura, a providência, mas aquele que manda e a gente obedece, nesse a gente não tem muito interesse. E eu daqui a pouquinho eu vou pedir até a Sara para louvar um hino que fala muito ao meu coração sobre isso. E vai falar o teu. Já ouvimos aqui essa nossa irmãzinha que eu esqueci o nome, Lenira. que trouxe o filho a Lenira. Coisa tremenda, irmãos. Coisa gloriosa. Aleluia. É o Senhor que nos conduz. Eu recebi de tudo. Ela veio aqui porque eu precisava, assim como os meus irmãos, desse alimento. Porque é Cristo, irmão, que nos vivifica. É a palavra dele, irmãos, que nos vivifica. Não adianta. Às vezes, se você está em movimento, você não pode ler. Eu falo para minhas irmãs ali, está um vento muito grande. Eu falo, coloca um louvor. Louva a Deus até o capeta não aguentar mais e sair batido. Porque quando você louva o Senhor, você aborrece demais o cão, que foi levantado para isso, mas foi despeitado e perdeu o posto, perdeu o cargo. O louvor é muito glorioso, irmãos. E nesse vento que eu tenho atravessado, irmãos, como Deus tem me alimentado com os louvores. Esse que a Thaís cantou sobre o barco, porque assim que eu entrei nesse vento, o Senhor foi comigo na palavra e me levou para outro lado. Ele falou, minha serva, os teus compromissos, eles te ocupam muito. Assim, o tempo da gente é sempre, cadê? Não dá tempo, peraí. Eu preciso de um tempo contigo, então eu vou levar você para o outro lado. E Cristo está comigo desse outro lado. Ele tem cuidado de mim de uma forma tão tremenda. Ele passa aquilo que você vive, o que a Bíblia te ensina. Ele passa com você. Está com você o tempo todo. Ele lê teu pensamento. Ele usa as pessoas para te responder. Aleluia. Glória a Jesus. Porque não há vitória realmente sem batalha, irmãos. E como meu irmão mencionou aqui ontem de forma muito sábia, é o amor de Deus que faz isso. Porque a gente quer céu. E se Ele quer de alguma forma, aleluia, te mostrar o que tem que ser ainda mudado. E se é apenas para o teu testemunho edificar vidas, como ouvimos aqui, de você ver a tua irmãzinha se esforçando, aleluia. O nosso Deus, Ele é muito querido, irmãos. Ele é muito querido. E nós louvamos a Deus de ouvir nesse lugar o Senhor falar tremendamente. É que a Lucélia não está aqui. A Lucélia, para mim, é uma das maiores exemplos disso. A Lucélia tem pouquíssima leitura, mas a Lucélia é usadíssima por Deus. Com Lucélia, como não tem ninguém aqui que faz isso? Lucélia também não tem historinha não, irmãos. Ah, teve alguma? Não teve, não teve. Mas se ela teve e te entregou, você fica ligado. Fica ligado. Porque Deus escolheu as coisas que não são para confundir as pessoas. E hoje em dia, grande é a exaltação na vida dela. Em todos os aspectos. Porque em lugar de vergonha, diz o que é a palavra? É dupla honra. Uma Luana está aqui já desfrutando dessa dupla honra. O Senhor, Ele é Deus maravilhoso. Que Deus possa falar mais ao teu coração. Eu pedi a Sara para louvar isso. Você fica ligada para você receber mais um pouquinho através dessa vida. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.